Acho que temos tantas coisas positivas para se analisar nesse atual momento do Goiás. São 5 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro sem uma derrota. Vitória em casa por 1-0 diante do Fortaleza. 2 vitórias fora de casa também pelo placar mínimo. Uma contra o Cruzeiro e outra contra o América Mineiro, que foi neste domingo. 2 empates em casa, com 2 elencos caríssimos, né? 2 empates, um contra o Grêmio e outro contra o Atlético Mineiro. Poderia falar, elogiar mais uma vez como o técnico Armando Evangelista é excelente treinador. Foi eleito na última temporada o melhor treinador da elite do futebol português e a diretoria foi lá e apostou. E ele está conseguindo nesse momento os resultados e na maior parte das partidas os desempenhos necessários, apesar de o Goiás ter um elenco, com muito respeito, bem abaixo, né, talvez no papel, tecnicamente, o pior elenco da elite do futebol brasileiro, mas o trabalho é muito bom. Poderia estar elogiando aqui a diretoria pela aposta que teve exclusiva no Armando Evangelista, pela torcida que está apoiando, que abraçou a ideia, por alguns jogadores que estão correspondendo muito, né? Como o próprio William Oliveira, impressionante o volante que ele se tornou nas mãos do Armando, como o próprio Hugo, que tecnicamente é muito abaixo e está, entre aspas, né, conseguindo suprir aí a ausência do Sander por lesão, pelo excelente goleiro que o Tadeu é, pelo Alano, que é reserva na maior parte das partidas e quando entra muito bem, e contra o América Mineiro não fez uma partida ruim. Enfim, poderia falar aqui de N coisas, mas de fato eu não poderia deixar de citar o Lucas Halter, né? Mais uma vez ele foi decisivo, não só na sua função defensiva, por ser um zagueiro, mas também de ir lá na frente e fazer os seus gols. Fez o gol da vitória diante do América neste domingo. São 5 gols na temporada de Lucas Halter, um zagueiro artilheiro. Um cara que está emprestado do Atlético Paranaense para o Goiás, já está completando, já completou, né, um ano de clube, que no ano passado ele não foi titular, mas nesse ano é peça fundamental no time do Armando Evangelista. E já era também no time do Guto, né? Guto foi demitido e o Armando foi contratado para o lugar dele. E o Halter sempre foi, desde as categorias de base, um zagueiro bem acima, de muita qualidade. Tem 23 anos, ele é formado lá no Furacão, no Atlético Paranaense, passagens pela seleção de base, sei lá, do sub-15 até o sub-20, um atleta que foi campeão sul-americano sub-17 em 2017, era titular naquela final, no 5-0 diante do Chile, que ele, inclusive ao lado do Vitão, né, a dupla de zaga, naquela final era Lucas Halter e Vitão, hoje o Vitão, zagueiro do Internacional, formado nas categorias de base do Palmeiras. E aquele time era impressionante, né? Vinícius Júnior, Paulinho, que hoje está no Atlético Mineiro, Yuri Alberto do Corinthians, já citei o Vitão, já citei o Lucas Halter, o Brenner, aquele que é formado no São Paulo, acho que ele está na Udinese da Itália agora, Marcos Antônio, volante da Lazio, que também, inclusive, é formado no Furacão. E o Lucas Halter, ele sempre se destacou na categoria, na sua idade, e ele realmente teve poucas oportunidades no Furacão e até por conta disso foi emprestado para o Goiás. E a temporada que ele está fazendo é excelente, cara. O Armando já o elogiou, eu aqui no canal já falei várias vezes como ele é peça fundamental, e não só na questão defensiva que eu já citei, e também não só fazendo gols lá na frente, por nessa temporada ser um zagueiro artilheiro, mas pela sua capacidade de relação com bola, de ajudar demais nas construções das jogadas. É claro que no jogo contra o América, o Goiás teve menos a bola que o Coelho, até porque geralmente isso é comum, né? As equipes que atuam em casa geralmente vão se impor, como o Goiás se impõe quando joga em casa, se impôs contra o Atlético Mineiro, contra o Galo, contra o Fortaleza, de cabeça... Bom, lembrei essas equipes aí das partidas recentes do Goiás lá na Serrinha. Mas mesmo assim o Halter mostrou a sua capacidade com bola. Eu não costumo analisar friamente as estatísticas de um jogador ou apenas de uma partida. Eu gosto de analisar o jogo num contexto geral, analisar o atleta individualmente e pegar as estatísticas para conseguir validar o meu argumento, né? E, cara, é isso que eu vou fazer nesse momento, porque analisando o jogo diante do América, eu fiquei com a sensação de que o Halter
Jogou muito bem, isso é sem dúvida, não só pelo gol, não só pela questão defensiva mais uma vez, mas pelos passes que ele teve, como ele tentou e como ele tem um acerto muito grande, principalmente na bola longa, né, nessas viradas de jogo, nessas diagonais longas, como ele é um zagueiro que atua pelo lado direito, essa bola sai dele para encontrar o ponto aberto pelo lado esquerdo, seja o Vinícius, seja qualquer outro atleta que caia por aquele lado, ou o próprio Hugo que tem essa liberdade para apoiar. E pegando os números do SofaScore, que é uma plataforma, eu consigo validar esse argumento. Por quê? Na partida de ontem, diante do América Mineiro, ele teve 9 cortes, 3 desarmes e uma interceptação. Isso atuando o tempo todo, né? Nenhuma falta na partida diante do América. 9 cortes, 3 desarmes, uma interceptação e nenhuma falta. E se eu citei a sua qualidade com bola, de construção, de ter esse passe, e por isso que o Armando gosta muito dele, ele teve 88% de aproveitamento nos passes. Se a gente for analisar a partida, geralmente os passes do Halter são sempre para frente, sempre procurando progredir. É claro que em alguns momentos ele vai jogar para o Bruno Melo, vai jogar para o Maguinho, assim, para os laterais, para tentar mudar essa bola de corredor. Mas a ideia inicial é esse passe mais vertical. E ele teve 88% de aproveitamento. E lembra que eu falei da diagonal longa, né, de fazer essa virada de jogo para encontrar o ponta ou lateral aberto pelo lado esquerdo? Ele acertou 9 das 11 bolas longas que ele tentou, né, no jogo contra o América Mineiro. Então é um moleque que está se destacando, né, já está há alguns meses, um zagueiro que está chamando a atenção. Eu imagino que tenha clubes de olho no atleta, não só aqui do nosso futebol brasileiro, mas também do futebol europeu. Era um jogador nas categorias de base que já era analisado por clubes grandes lá do futebol europeu. Me impressiona que o Atlético não o conseguiu aproveitar, né? Mas tem um lado negativo, né? Eu citei tantas coisas positivas, mas sempre há um lado negativo. É que o Goiás não tem o direito do atleta, né? O Halter está emprestado do Atlético Paranaense, como eu já citei, e com o campeonato que ele está fazendo, pode ser que o Atlético o peça de volta, pode ser que outro clube, seja da Europa ou aqui do nosso futebol, queira contratar o jogador, e aí, pagando essa taxa, contratando o Goiás, não vai receber nada, né? O Atlético tem os direitos do atleta, e se o Goiás quiser o contratar em definitivo, com certeza vai ter que pagar uma grana, uma bala muito pesada para o Atlético Paranaense, que eu não tenho dúvidas que vai pedir um valor bem alto, né? Então isso talvez seja o principal ponto negativo, né? Que ele está emprestado. Eu não sei, eu acho que a questão financeira do Goiás não é uma das melhores, até pelo elenco montado. Como eu havia citado, inclusive, em outra rede social ontem à noite, o Goiás talvez tenha a menor folha salarial da elite do futebol brasileiro. É claro que eu não tenho essa informação, eu não sei quanto são as folhas salariais, sei lá, de outras equipes que têm um orçamento menor, o próprio Cuiabá, o próprio América Mineiro, outras equipes, enfim. Mas eu imagino, né, até pelas contratações, pelos movimentos dessa última janela de transferências, que o Goiás tem uma folha salarial bem baixa e possivelmente a mais baixa aí da elite do Brasileirão. Então acho difícil o Goiás conseguir contratar o atleta, porque sem dúvida o Atlético não vai fazer jogo fácil, deve fazer jogo duro, né? Mas é um jogador que está se destacando muito bem. Inclusive eu tinha feito um vídeo aqui no canal, eu não sei se eu não lembro agora se foi no vídeo em que eu dizia, quando o Armando Evangelista foi contratado, que eu expliquei como o Goiás devia jogar nas mãos dele. E naquela altura eu falei que o Armando gosta muito de zagueiros com uma capacidade de construção muito boa, que tenha esses passes verticais, né? E eu falei, no Arouca, na temporada passada, ele tinha o zagueiro João Basso, que inclusive foi contratado pelo Santos aí, nessa última janela de transferências agora do meio do ano. E eu falei que o João Basso tinha essa capacidade e que o Armando gostava muito. E aí eu fazendo uma comparação com o atual elenco do Goiás, eu falei, cara, Bruno Melo, que é um lateral esquerdo de origem, e o Halter tem essa capacidade, sem dúvida, que vão ajudar muito o Armando. E a gente tá vendo, né, isso. E um rapaz, possivelmente um torcedor do Goiás, veio nos comentários desse vídeo e falou assim, Vini, analisando o Lucas Halter, me fez muito lembrar do Rafael Tolói. Há muito tempo que a gente não tinha um zagueiro dessa qualidade. E tem muitos pontos bem parecidos, né? O Rafael Tolói, apesar de não ter sido contratado, não ter sido emprestado, é um atleta formado nas categorias de base do Goiás,
era um jogador também que pintava em seleções de base, né, nas convocações, que inclusive foi campeão por seleção de base e que já era monitorado por equipes gigantes do futebol europeu e também do nosso futebol brasileiro. É claro que o Goiás, àquela altura, vivia um momento diferente, né, bem superior, que é o atual, até porque tinha chegado na final da Sul-Americana, perdeu para o Independiente em 2010, vivia um momento diferente, tinha, em comparação com as outras equipes da elite, um poder financeiro um pouco maior do que o atual. Mas assim, a capacidade de jogo também, fazendo uma comparação com as características do Halter, são bem parecidas, né? Um zagueiro muito duro, que chega, que combate, que tem jogo aéreo, que tem capacidade no passe. E o Tolói saiu do Goiás para ir para o São Paulo, e foi campeão da Sul-Americana e depois foi para o futebol italiano. Tá desde 2015 na Atalanta, são 8 anos, naturalizado italiano, capitão da equipe lá da Atalanta, campeão da Eurocopa com a seleção italiana em 2020. Então eu gostei desse comentário do rapaz, do torcedor do Goiás, não lembro o nome dele, que ele fez essa correlação e dá para comparar, né? A gente consegue comparar, é claro que o Tolói ganhou 2 títulos, né, pelo Goiás, foi bicampeão goiano, o Halter ganhou a Copa Verde esse ano. É claro que o Tolói atuou mais tempo, tem uma identificação bem maior que o Halter, nem se compara até por ser formado no clube. Mas assim, a gente consegue de fato fazer uma certa comparação, até pela qualidade dos dois zagueiros. Então é uma temporada muito boa do Halter, acho que a gente precisa enaltecer isso, né? Não só pelo zagueiro, mas por tudo que está fortalecendo essa capacidade, essa qualidade dele. E bom, espero de verdade que o Goiás consiga ter os direitos do atleta, como eu já havia citado. Eu imagino que o Atlético não vai fazer jogo fácil, deve fazer jogo duro para liberar o jogador. Mas, sem dúvida, é um atleta que está se destacando muito e eu eu tenho certeza que ele vai ajudar e vai continuar sendo uma peça fundamental nessa equipe do Goiás e também nesse campeonato contra o rebaixamento. Nesse momento é o 15º, com 22 pontos, a 4 da zona do rebaixamento, estão conseguindo respirar com um pouco mais de calma. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários sobre o Lucas Halter. Pensa a mesma coisa que eu? Comenta aí. Muito obrigado pela audiência, não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.